Fala aí, pessoal, vamos de frente B agora, tá? Estamos terminando o que seria a segunda apostila, eu acho, né? Que é a aula 8, 2B, né? Significa a segunda apostila, tá bom? Aula 8B, aula 8 da frente B, tá certo? A aula 8 da frente B fala de densidade de gases e sobre dois fenômenos que são a difusão e a efusão de um gás, tá? Essa aula é bem curta, bem simples e bastante fácil de ser entendida. Tá certo? Primeiro porque a gente vai falar de teorias que vocês já estudaram. E segundo, a gente só vai falar de algumas manipulações matemáticas para facilitar os cálculos de vocês. E isso ajuda muito na resolução de alguns exercícios sobre densidade de gases. Principalmente se tiver relacionando a densidade de dois gases. Tá certo? Mas primeiro a gente tem que falar da densidade de um gás. A gente sabe calcular a densidade, a gente já viu isso, tá? Que é a massa dividido pelo volume daquele gás, tá certo? Mas a gente sabe que o volume de um gás, ele meio que é muito variável, né? Um gás pode ocupar infinitos volumes, lembrando que a gente falou que o volume de um gás sempre vai depender do recipiente que ele está inserido, porque o volume de um gás, ele depende do recipiente. Mas, se a gente for trazer para as equações matemáticas que a gente conhece, o volume de a densidade de um gás vai depender diretamente de temperatura e pressão, tá certo? Pera, eu estou falando de massa, volume, temperatura, pressão e gases. A gente chega, né, na equação de Clapeyron, tá certo? Bem, massa porque é uma unidade que quantiza a matéria, né? Então, se a gente tem uma variável da massa em relação à pressão e à temperatura, a gente está falando de equação de Clapeyron. Fechado? Então, eu tenho que PV igual a nRT, é famoso por vocês, eu não rezo terço, porque vocês sabem a minha posição em relação a isso. PV igual a nRT, se a gente substituir o N pela massa dividido pela massa molar, que é a mesma coisa, a gente consegue manipular isso de forma a ficar a massa dividido por volume. Então, massa dividido por volume igual a pressão vezes a massa molar dividido pela constante geral dos gases vezes a temperatura. Ou seja, a densidade ela consegue se relacionar através dessa forma com pressão e temperatura, dependendo, né, dessas duas variáveis, da massa molar, que vai ser a característica única do nosso gás, e da constante geral dos gases, que foi a constante que a gente estudou lá de trás, tá? Então, sempre que vocês forem calcular a densidade, que a gente chama de densidade absoluta de um gás, vocês podem utilizar essa fórmula, que não tem erro. É muito simples, na verdade, certo? Existe um caso bastante específico, que a gente já estudou também, que é a CNTP, que são as condições normais de temperatura e pressão. Se a gente for calcular a densidade absoluta de um gás na CNTP, obviamente, os gases têm todos o mesmo comportamento na CNTP, isso a gente já discutiu. A densidade vai ser a massa molar daquele gás dividido pelo volume molar de um gás na CNTP, que é igual a 22,4 litros. Certo? Isso tudo aqui vem de uma manipulação matemática que está no material de algumas aulas atrás. Não tem necessidade de vocês reverem essa manipulação matemática. Mas saibam que, para calcular a densidade absoluta de um gás, você pode usar essa fórmula. Se ele estiver falando que é na CNTP, é só dividir a massa molar daquele gás por 22,4 litros. Certo? Exercícios muito comuns também falam de densidade relativa. A densidade relativa é uma densidade de um gás. Se for densidade relativa, vai ser de dois gases. E, obviamente, se eu estou falando de dois gases, eu estou falando de uma mistura entre esses dois gases. Se eu estiver fazendo a relativização dessas densidades, é só eu dividir a densidade de um pelo outro. Vai depender do enunciado do exercício, obviamente. Se ele pedir a densidade relativa de tal, é dele em relação ao outro gás. Fechado? Para eu calcular a densidade relativa, eu faço a densidade do outro gás dividido, a densidade do gás que ele pede dividido pela densidade do outro gás. Bem simples, tá? Obviamente, a gente está falando de manipulações matemáticas de novo. Se eu fizer a substituição de densidade de A
pelos valores todos aqui, dividido pela densidade de B, por esses todos os valores aqui, a única mudança real que a gente vai ter vai ser a massa molar de A dividido pela massa molar de B, porque como o resto é o mesmo, é uma mistura gasosa, é só a gente cortar, porque se trata de uma divisão de um pelo outro, né? Um quociente de um pelo outro. Então só sobra a massa molar de A dividido pela massa molar de B. Então toda vez que vocês relativizarem a densidade de um gás para o outro, a pegadinha do exercício vai ser que ele não vai contar a densidade para vocês. Basta vocês saberem a massa molar desses dois gases. Certo? Então, as contas que vocês precisam fazer nessa unidade sempre vão ser sobre as densidades e a relativização dessas densidades. Portanto, conhecer a massa molar de alguns gases, os mais importantes os mais comuns é muito importante. Hidrogênio, oxigênio, hélio, são gases que têm o costume de aparecer bastante nas questões. Então, é interessante que vocês saibam de cor aí a massa molar deles. Nunca se sabe quando um exercício vai exigir isso de vocês. Agora, falando desses dois fenômenos, de difusão e efusão. A difusão ela acontece quando um gás ele se mistura a outro, certo? E a gente sabe que gases, quando são misturados, eles vão formar uma mistura homogênea, né? Então, a difusão é uma mistura, é sobre como um gás se mistura a outro, formando uma mistura homogênea, tá bom? Já a efusão, ela tem a ver com a passagem espontânea de um gás, certo? Por uma superfície porosa. Ou como o material de vocês mostra, ele fala, inclusive, é a passagem espontânea das moléculas gasosas através de pequenos orifícios. Superfície porosa e pequenos orifícios é a mesma coisa, tá? Sabe quando... A difusão ela é bem simples. Eu misturei dois gases, um gás vai se difundir no outro, formando uma solução gasosa homogênea. Já a efusão, ela não é tão simples assim, tá? Filtros gasosos, todos eles fazem efusão, mas o mais comum assim do dia a dia que a gente conhece, primeiro é o filtro de carvão, né? Então o carvão ele tem a superfície toda porosa, a efusão acontece através do carvão, tá bom? Carvão ativado, enfim. Ou uma parada que eu sempre comento em sala de aula, que é bem comum do dia a dia, quando a mãe desliga uma geladeira ou um freezer e fala, coloca lá pó de café, para a geladeira não ficar fedida, porque o pó de café ele rouba o cheiro fedido da geladeira, rouba o cheiro da geladeira. Bem, isso acontece porque o café ele funciona como essa superfície porosa e ele realmente acaba fazendo a efusão de um gás, tá bom? Então esses são dois processos e um cara chamado Graham, ele conseguiu estabelecer uma lei matemática entre a velocidade de difusão e efusão dos gases, tá bom? Ele fez isso e ele por relações matemáticas bastante complexas, tanto que nem aparecem como ele chegou nessa fórmula no material de vocês, ele descobriu que a relação entre a velocidade de difusão e efusão dos dois gases é igual à raiz quadrada inversamente proporcional, na verdade, à raiz quadrada das densidades absolutas desses dois gases. Por isso a gente fala de densidade dos gases, difusão, efusão e lei de Graham, tudo na mesma aula, tá? Porque a lei de Graham fala que a relativização das duas velocidades, ou seja, da velocidade dos dois gases, de efusão ou difusão dos dois gases, vai ser inversamente proporcional à raiz quadrada das densidades absolutas dos dois. Por isso que, se a velocidade de um gás estiver em cima, a densidade desse mesmo gás lá na raiz quadrada vai estar embaixo. Certo? Mas isso aqui, na maioria das vezes, principalmente para o modelo vestibular que vocês vão fazer, aparece como questão teórica, ou seja, antes mesmo de calcular a velocidade, né, pela lei de Graham, a velocidade de efusão ou difusão desses gases, vocês já conseguem perceber pela massa molar, tá, qual gás vai ter maior velocidade de efusão ou de difusão. Tá? Porque o gás mais rápido ele tem maior velocidade de difusão. O gás mais leve, ou seja, o gás de massa molar menor, ele vai ter maior velocidade de efusão ou difusão, certo? É aquele lance do pequeno
e ágil ser muito o pequeno ser muito mais ágil que o grande, justamente porque ele tem uma menor massa. E o mesmo vale para esses gases e para as densidades absolutas deles, certo? Quanto menor a massa molar de um gás, maior vai ser a velocidade desses dois processos nesse gás. Certo, pessoal? Até a próxima!